Reflexão da liturgia da palavra deste domingo, dia 20 de dezembro, o quarto domingo do Advento. Estamos às vésperas do Natal do Senhor. Desse modo, a liturgia desse quarto domingo do Advento acentua o tema da preparação, convidando-nos a preparar uma morada digna para o Senhor Jesus que vem. Desse convite surge uma série de perguntas. Cabe a nós pensar e buscar responder à luz das leituras de hoje. O que significa construir uma morada para Deus? Como deve ser essa morada? Como devemos proceder na construção dessa morada? Quem pode nos ajudar nesse processo de construção? Essas e outras perguntas emergem da liturgia da palavra e as leituras nos apontam as respostas. Já vimos nos domingos que se passaram que o advento é o tempo de preparação para o Natal, isto é, a vinda de Jesus. Isso está bem claro para todos nós que estamos acompanhando a liturgia da palavra, as missas deste tempo. Porém, resta saber se estamos preparando corretamente essa morada. Se somos cristãos de fato, não podemos querer recebê-lo de qualquer jeito. Precisamos arrumar nossa casa, porque ele vem para fazer morada nela. De que casa nós estamos falando? Não é a casa em que moramos, no sentido literal do verbo, mas a casa do nosso coração. Essa sim precisa ser arrumada, modificada, preparada, de modo que ele não a encontre bagunçada pelos nossos pecados, pela nossa falta de fé e de amor ao próximo. Infelizmente, muita gente influenciada pelo consumo que os meios de comunicação exaltam neste tempo, pensa que deve arrumar apenas a casa onde mora. Por isso, enfeitam-nas com luzes, flores, geladeira cheia, compram roupas novas, presentes para trocar na noite de Natal, mas se esquecem do principal, o coração, a alma, o ser interior. A casa está linda, pronta para receber as visitas para a ceia, mas o coração continua o mesmo, sem revisão, sem confissão, enfim, sem conversão, despreparado, desarrumado. A casa poderá estar cheia na noite de Natal, mas o coração estará vazio. Quantas pessoas nessa época se lançam nas compras, mas depois sentem um vazio enorme, sem aparente explicação. Dizem que não gostam dessa época porque ela traz lembranças passadas, de pessoas passadas ou qualquer outra desculpa para justificar a tristeza de um coração vazio. Tudo isso porque não prepararam uma verdadeira morada para o Senhor, não ouviram os apelos da palavra de Deus no tempo do advento. Será que estamos preparando o coração ou somente a casa? Como podemos preparar o coração? Vejamos a primeira leitura e suas respostas. A primeira leitura de hoje, do segundo livro de Samuel, mostra Davi satisfeito porque foi ungido rei e recebeu tantas benesses de Deus. Em troca, ele quer construir uma morada para a Arca da Aliança, isto é, para Deus. Ele se acha o Todo-Poderoso e quer construir um palácio para Deus. Davi não entende que Deus não precisa de palácios, de moradas suntuosas. O que Deus quer é um coração convertido que faça o bem. Não existe morada melhor para Deus do que um coração bom. Há quem pense, como Davi, nesta época, quando o Natal se aproxima, ou em outras épocas. Quer arrumar a casa em vez de arrumar o coração, como foi dito antes. Há quem goste de construir igrejas belíssimas, capela do Santíssimo maravilhosas, mas descuidam da formação para a conversão, descuida da espiritualidade e da prática da caridade. Uma paróquia que só se preocupa com a beleza do templo e não com a beleza da alma, da missão, da evangelização, está desvirtuada dos caminhos de Deus. Temos que ter essa preocupação sempre, mas de um modo especial neste tempo do Advento, para não reduzir a nossa preparação para o Natal a enfeites e símbolos externos. Davi estava pensando dessa maneira. Sua intenção era boa. Ele se comoveu ao ver que estava morando num palácio e a arca de Deus estava sem lugar.
Através do profeta Natã, Deus mostra o caminho e o procedimento correto a Davi, dizendo que sempre andou com o povo, ajudando-o a atravessar o deserto sem ter morada fixa. Depois, escolheu e ungiu Davi para ser rei e lhe concedeu tudo o que ele tinha até então, mas mesmo assim, não caberia a este construir uma morada. Sua morada seria construída pelo seu descendente. Temos aqui uma breve referência indireta a Jesus, o descendente de Davi, que iria firmar uma nova aliança entre Deus e o seu povo, iria construir a verdadeira morada de Deus através de seu corpo pregado na cruz e nos corpos de todos os que são crucificados pelas maldades humanas. É essa a morada de Deus. Deus mora onde a vida carece dele, onde as pessoas fazem a sua vontade, colocando em prática os seus mandamentos, seus ensinamentos. É essa a lição que Deus dá a Davi e a todos nós nesses dias que antecedem o Natal. Que saibamos construir uma morada que agrade a Deus e não nos preocupemos apenas com coisas externas. Com a preparação de uma morada digna dele, estaremos dando glória e louvor a Deus, como mostra a segunda leitura da carta de São Paulo, apóstolo, aos Romanos. Nessa carta, o apóstolo diz que devemos glorificar a Deus, pois tudo o que temos e somos foi Ele quem nos deu. Nada do que temos vem pelos nossos méritos, mas pela graça de Deus. Muitos poderão dizer que o que tem é fruto apenas dos seus esforços. Quem pensa assim está enganado e tomado pela prepotência. Davi pensou assim em certos momentos e por isso achou que poderia fazer algo para Deus oferecendo-lhes bens materiais. Deus não precisa de bens materiais. Ele precisa de bens espirituais. Estes sim agradam a Deus. Assim sendo, glorificamos a Deus, lhe oferecendo os dons, os talentos, os bens espirituais que cultivamos no coração e se revelam em obras de amor e caridade. A maior glória a Deus é socorrer os necessitados, fazer o bem, se comprometer com a promoção da vida. O mistério do Natal nos traz tudo isso, diz com outras palavras a carta aos Romanos. Essa revelação do mistério que está envolvido no silêncio desde os tempos eternos se manifesta no Natal. E por isso não podemos deixar que um evento litúrgico como esse passe de qualquer jeito. É preciso preparação no sentido teológico do termo, para que ele nos conduza à obediência da fé, dando nosso sim a Deus, como fez Maria no Evangelho de hoje. O Evangelho deste domingo traz o sim de Maria. Antes, porém, há todo um processo de preparação. O anjo Gabriel vem para preparar no coração e no seio de Maria a morada de Deus. Maria, com o seu sim, passa a ser a arca da aliança, cumprindo a profecia do Antigo Testamento. Desse texto podemos extrair muitos ensinamentos para que possamos preparar a morada do Senhor neste Natal. Podemos nos colocar no lugar de Maria e sentir como se dá o processo de preparação. Foi dito no início do Advento que este tempo é similar a um tempo de gravidez. É isso mesmo. No Advento todos nós ficamos, ou deveríamos ficar, grávidos dessa esperança de Deus em nós. É preciso que isso se revele nos nossos atos, na nossa preparação. Maria é uma mulher simples, comum, como tantas mulheres, como tantas pessoas, e Deus a escolheu para ser a mãe do Salvador. Deus age na vida de pessoas comuns, por isso não nos desanimemos achando que Deus se esqueceu de nós. Deus não se esquece de seus filhos, como não se esqueceu de Maria e de tantas outras pessoas. Maria levava uma vida comum, mas a partir desse anúncio, ela tem sua vida transformada. Virou celebridade diante de Deus, mas não se aproveitou disso para se colocar como melhor diante das outras pessoas. Pelo contrário, seu sim representou serviço a Deus. Quando dizemos sim a Deus e aceitamos receber no nosso coração seu Filho Jesus, significa que devemos ser fiéis a Ele e fazer tudo conforme Ele nos pediu. Temos aqui o exemplo de Maria. Ela ficou insegura, sentiu medo, mas, encorajada pelo anjo, pela fé em Deus, aceitou, assumiu o compromisso e levou adiante até o fim o seu sim com coerência.
Com esse texto, vemos que Deus entra na nossa vida, alegra-nos com a sua chegada, nos enche da sua graça e diz a nós que está sempre conosco. É esse sentimento que este tempo deve nos dar. Quem tem a certeza de que Deus está com ele não desanima e não se preocupa com o supérfluo, levando adiante o seu projeto e a coerência com o sim dado a ele. Isso não quer dizer que estamos isentos de preocupações e sofrimentos, mas quer dizer que ele nos ajudará a superar as preocupações e os sofrimentos, basta confiar. Foi o que o anjo disse a Maria. Disse para não ter medo, que o Senhor estava com ela. Quem tem Deus na sua vida não teme e segue adiante. Agora, às vésperas do Natal, a liturgia da palavra nos traz esses ensinamentos, colocando diante de nós a figura de Davi, mostrando como devemos proceder para construir uma morada para Deus. Coloca também em destaque a figura de Maria como exemplo de preparação para a morada de Deus. Maria não ficou preocupada com a casa, tanto é que seu filho Jesus nasce numa estrebaria. Ela se preocupou com o coração. Ali Jesus encontrou uma morada digna. É essa preparação que temos que fazer agora. Se ainda não tivermos feito, ainda há tempo. O que não pode acontecer é chegarmos ao Natal com a casa limpa e o coração sujo. Sigamos o exemplo de Maria e nos coloquemos diante de Deus dizendo a Ele que aqui está o seu servo e que Ele faça em nós segundo a sua palavra. Ainda dá tempo, mesmo que tenhamos muitos pecados a serem corrigidos e perdoados. Para Deus nada é impossível. Então, o que estamos esperando? Vamos dar logo nosso sim a Deus e abrir as portas de nosso coração para que Ele venha e faça morada. Eis o grande apelo da liturgia desse quarto domingo do Advento e o último domingo antes do Natal do Senhor. Deus abençoe a todos. Padre José Carlos Pereira.